Basta assobiá-la, e eu virei até você, rapaz. Suponho que você vai embora em breve, agora que o semestre terminou, não é, professor? Disse uma pessoa que não faz parte da história ao professor de ontografia, pouco depois de terem se sentado lado a lado para um jantar no hospitaleiro salão do St. James College. O professor era jovem, aciado e preciso na fala. Sim, disse ele. Meus amigos me fizeram começar a jogar golfe nesse semestre e pretendo ir para a costa leste. Na verdade, para Burnstown. Eu imagino que conheça o lugar, não é? Por uma semana, uns 10 dias vou ficar lá para tentar melhorar o meu jogo. Espero partir amanhã pela manhã. Oh, Parkins, disse o vizinho do outro lado. Mas se você vai para Burnstown, eu gostaria que desse uma olhada no sítio de preceptório dos Templários e me dissesse se acha que valeria a pena fazer uma escavação lá no verão. Era, como se pode supor, uma pessoa de interesses antiquários quem disse isso. Mas, já que aparece apenas nesse prólogo, não há necessidade de dar-lhe títulos. Certamente, disse Parkins, o professor. Se me descrever aproximadamente onde fica o sítio, farei o possível para lhe dar uma ideia do terreno quando eu voltar. Ou poderia escrever-lhe sobre isso, se me disser, é claro, onde provavelmente estará. Não se incomode com isso. Obrigado. É só que eu estou pensando em levar a minha família naquela direção durante as férias. E me ocorreu que, como pouquíssimos dos preceptórios ingleses já foram devidamente mapeados, eu poderia ter a oportunidade de fazer algo útil nos dias livres. O professor meio que torceu o nariz diante da ideia de que mapear um preceptório pudesse ser descrito como útil. Seu vizinho prosseguiu. O sítio, duvido que ainda haja algo visível acima do solo. Deve estar agora bem próximo à praia. O mar avançou muito. Como você sabe, por todo aquele trecho da costa, o mar avançou tremendamente. Eu diria pelo mapa que deve estar a uns 1.200 metros da estalagem Globe Inn, na extremidade norte da cidade. Onde você vai ficar? Bem na própria Globe Inn, na verdade, disse Parkins. Eu reservei um quarto lá. Eu não consegui nenhuma vaga em nenhum outro lugar. Parece que a maioria das casas de hospedagem fecha no inverno. E ainda assim, me disseram que o único quarto de tamanho razoável que eu possa ter é, na verdade, de 2 camas. E que não tem onde guardar a outra cama, e assim por diante. Mas eu preciso de um quarto relativamente grande, pois levarei alguns livros, eu pretendo trabalhar um pouco e embora não goste muito da ideia de ter uma cama vazia, para não falar de 2, é claro, naquilo que eu posso chamar, por hora, do meu escritório, eu suponho que posso me virar pelo curto tempo que eu ficarei por lá. Ah, você chama ter uma cama extra no quarto de algo ruim, Parkins? Disse o sujeito robusto do lado oposto. Ora, eu vou até lá, eu vou com você e ocupo a cama por um tempo. Eu serei uma boa companhia para você. O professor estremeceu, mas conseguiu rir de modo cortês. Com certeza, Rogers, nada me agradaria mais, mas receio que ache um tanto entediante. Você não joga golfe, joga? Não, graças a Deus, disse o rude Sr. Rogers. Bem, veja, quando eu não estiver escrevendo, provavelmente estarei no campo de golfe. E isso, como digo, seria meio monótono para você. Bom, pelo menos eu receio. Eu não sei.
Com certeza haverá alguém que eu conheça por lá, mas é claro, se não quiser, basta dizer, Parkins. Eu não vou me ofender. Na verdade, como você sempre nos diz, nunca é ofensiva. Parkins era de fato escrupulosamente polido e rigorosamente sincero. Teme-se que o Sr. Rogers às vezes se aproveitasse desse conhecimento. No peito de Parkins travava-se agora um conflito que, por um ou dois momentos, o impediu de responder. Passado esse intervalo, ele disse: Bem, se quer a verdade exata, Rogers, eu estava considerando se o quarto de que falo seria realmente grande o suficiente para nos acomodar a ambos com um certo conforto. E também se... Bom, veja bem, eu não teria dito isso se você não tivesse insistido. Você não se constituiria, de certo modo, um empecilho para o meu trabalho. Rogers riu alto. Ah, muito bem, Parkins, disse ele. Está tudo certo. Eu prometo não interromper o seu trabalho. Não se preocupe com isso. Não, eu não vou se você não quiser. Mas achei que seria uma boa ideia ir para manter os fantasmas afastados. Aqui ele pode ter sido visto piscando e cutucando o vizinho ao lado. Parkins também poderia ter sido visto ficando corado. Eu peço desculpas, viu, Parkins? Continuou Rogers. Eu não deveria ter dito isso. Eu esqueci que você não gosta de leviandade nesses assuntos, não é? Bem, disse Parkins. Já que mencionou o assunto, eu admito francamente que eu não gosto de conversas descuidadas sobre o que você chama de fantasmas. Um homem na minha posição, prosseguiu ele, erguendo um pouco a voz. Não pode, percebo eu, ser cuidadoso demais em não parecer sancionar as crenças correntes sobre tais assuntos. Como você sabe, Rogers, ou como deveria saber, pois eu creio nunca ter escondido minhas opiniões. Não, com certeza, você nunca escondeu, meu velho. Interrompeu Rogers em voz baixa. Pois eu considero que qualquer semelhança, qualquer aparência de concessão à visão de tais coisas, que elas possam existir, é equivalente a uma renúncia a tudo que eu considero mais sagrado. Mas receio não ter conseguido assegurar a sua atenção. A sua atenção indivisa. Foi o que o Dr. Blimber disse realmente. Interrompeu Rogers, com toda a aparência de sincero desejo de precisão. Mas eu peço desculpas, viu, Parkins? Eu acho que eu estou atrapalhando você. Não, de modo algum, disse Parkins. Eu não me lembro de Blimber. Talvez fosse antes do meu tempo. Mas não preciso continuar. Eu tenho certeza de que entende o que eu quero dizer. Ah, sim, disse Rogers um tanto apressado. Exato. Vamos discutir isso a fundo em Burnstown ou em algum lugar. Ao repetir o diálogo acima, procurei transmitir a impressão que me causou. Que Parkins era um tanto afetado, talvez até uma galinha em seus pequenos modos, totalmente destituído, ai de mim, de senso de humor, mas ao mesmo tempo intrépido e sincero em suas convicções, e um homem digno do maior respeito. Que o leitor tenha ou não tenha percebido tanto que esse era o caráter de Parkins. Um homem digno. No dia seguinte, Parkins conseguiu, como esperava, sair de seu colégio e chegar a Burnstown. Foi bem recebido na Globe Inn, instalado em segurança no grande quarto de 2 camas de que já ouvimos falar, e pôde, antes de se recolher para descansar, organizar seu material de trabalho de maneira impecável sobre uma espaçosa mesa que ocupava a extremidade externa do quarto e era rodeada, em 3 lados, por janelas voltadas para o mar, ou seja,
A janela central dava diretamente para o mar e as da esquerda e da direita ofereciam vistas ao longo da costa para o norte e para o sul, respectivamente. Ao sul, via-se a aldeia de Burnstall. Ao norte, nenhuma casa era visível, apenas a praia e a falésia baixa que a sustentava. Bem à frente havia uma faixa, não muito larga, de grama irregular, pontilhada de velhas âncoras, cabrestantes ou coisas do tipo. Depois, uma larga vereda, e então a praia. Qualquer que tenha sido a distância original entre a Globe Inn e o mar, não mais de 55 metros os separavam agora. O restante da população da estalagem era, naturalmente, composto por jogadores de golfe, e incluía poucos elementos que mereçam descrição especial. A figura mais notável era, talvez, a de um velho militar, secretário de um clube londrino, possuidor de uma voz de força incrível e de opiniões de caráter acentuadamente protestante. Estas tinham tendência a se manifestar após a sua frequência às ministrações do vigário, um homem estimável com inclinações para um ritual pitoresco, que ele mantinha bravamente contidas o máximo possível em deferência à tradição da Anglia Oriental. O professor Parkins, cuja principal característica era a coragem, passou a maior parte do dia seguinte à sua chegada em Burnstone naquilo a que chamava melhorar o seu jogo, em companhia desse coronel Wilson. E durante a tarde, se por culpa do processo de aperfeiçoamento ou não, eu não posso afirmar, o comportamento do coronel assumiu uma coloração tão lúgubre que até mesmo Parkins recuou ante a ideia de caminhar com ele de volta do campo de golfe. Resolveu, após um olhar rápido e disfarçado para aquele bigode hirsuto e aqueles traços encarnados, seria mais prudente permitir que as influências do chá e do tabaco fizessem o possível com o coronel antes que a hora do jantar tornasse inevitável um encontro. Eu posso voltar hoje à noite pela praia, refletiu ele. Sim, e dar uma olhada. Haverá luz suficiente para isso? Nas ruínas das quais Disney falava. Eu não sei exatamente onde ficam, aliás, mas suponho que dificilmente deixarei de tropeçar nelas. E isso ele conseguiu, posso dizer no sentido mais literal, pois, ao abrir caminho do campo de golfe até a praia de Seixos, seu pé prendeu-se em parte numa raiz de tojo e em parte numa pedra de tamanho considerável, e ele caiu. Quando se levantou e examinou os arredores, encontrou-se em um terreno um tanto irregular, coberto de pequenas depressões e montículos. Estes últimos, quando passou a examiná-los, revelaram-se simplesmente massas de sílex incrustadas em argamassa e cobertas por relva. Ele devia estar, concluiu com razão, no sítio do preceptório que prometera examinar. Não parecia improvável que recompensasse a pá do explorador. O suficiente das fundações provavelmente restava, a pouca profundidade, para lançar bastante luz sobre o plano geral. Lembrava-se vagamente de que os templários, aos quais esse sítio pertencera, tinham o hábito de construir igrejas redondas, e pensou que uma determinada série de lombadas ou montes próximos a ele de fato pareciam estar disposta em algo de forma circular. Poucas pessoas conseguem resistir à tentação de tentar um pouco de pesquisa amadora em um campo completamente fora do seu, ainda que apenas pela satisfação de mostrar o quão bem-sucedidas teriam sido se apenas tivessem levado a coisa a sério. Nosso professor, entretanto, se sentia algo desse desejo mesquinho. Estava também genuinamente ansioso por atender ao pedido do Sr. Disney. Assim, mediu cuidadosamente a área circular que havia notado e anotou suas dimensões aproximadas em seu caderno de bolso. Em seguida,
passou a examinar uma elevada oblonga que ficava a leste do centro do círculo e que lhe pareceu provavelmente a base de uma plataforma ou altar. Em uma das extremidades a norte, um pedaço da relva desaparecera, removido por algum garoto ou por alguma criatura. Talvez fosse adequado sondar o solo ali em busca de evidências de alvenaria, pensou ele, e tirou o canivete, começando a raspar a terra. E então seguiu-se outra pequena descoberta. Uma porção de solo caiu para dentro enquanto raspava e revelou uma pequena cavidade. Acendeu um fósforo após o outro para tentar ver a natureza do buraco, mas o vento os apagava a todos. Batendo e arranhando os lados com o canivete, no entanto, conseguiu perceber que devia ser um orifício artificial em alvenaria. Era retangular e os lados, topo e fundo, se não chegavam a ser rebocados, eram lisos e regulares. Naturalmente estava vazio. Não. Ao retirar o canivete, ouviu um tilintar metálico e quando introduziu a mão, encontrou um objeto cilíndrico deitado no fundo do buraco. Naturalmente o pegou e quando o trouxe à luz, já em rápida diminuição, pôde ver que também era obra humana. Um tubo de metal de cerca de 10 centímetros de comprimento, evidentemente de idade considerável. Quando Parkins se certificou de que nada mais havia naquele estranho receptáculo, já era tarde e escuro demais para pensar em prosseguir com a busca. O que fizera se mostrara tão inesperadamente interessante que decidiu sacrificar um pouco mais da luz do dia seguinte à arqueologia. O objeto que agora guardava com segurança no bolso certamente teria algum valor, ainda que pequeno. Disso ele tinha certeza. Árida e solene era a vista que lançou por último antes de partir para casa. Um tênue clarão amarelado no oeste mostrava o campo de golfe, no qual ainda se viam algumas figuras caminhando em direção ao clube. A baixa torre martelo, as luzes da aldeia de Aldsley, a pálida faixa de areia, cruzada em intervalos por escuras estacas de madeira, o mar sombrio e murmurante. O vento era cortante do norte, mas soprava em suas costas quando partiu para a Globe. Logo avançou com estalidos e rangidos pelos seixos e alcançou a areia, onde não fossem as estacas que precisavam ser vencidas a cada poucos metros, a caminhada era boa e silenciosa. Um último olhar para trás, para medir a distância percorrida desde que deixara a arruinada igreja dos Templários, mostrou-lhe a perspectiva de companhia em sua caminhada, na forma de uma figura um tanto indistinta, que parecia fazer grandes esforços para alcançá-lo, mas obtinha pouco ou nenhum progresso. Quero dizer que havia um aspecto de corrida em seus movimentos, mas a distância entre ele e Parkins não parecia diminuir de modo, pelo menos, significativo. E assim, pelo menos, pensou Parkins, decidiu que quase certamente não o conhecia e que seria absurdo esperar que o alcançasse. Apesar disso, começou a pensar que companhia seria realmente bem-vinda naquela praia solitária, se ao menos fosse possível escolher o companheiro. Em seus dias de pouca instrução, lera sobre encontros em tais lugares que mesmo agora mal suportaria recordar. Continuou, contudo, a pensar neles até chegar em casa, e particularmente em um que atrai a fantasia de quase toda criança em algum momento de sua infância. Agora eu vi, em meu sonho, que Christian mal havia andado um pequeno trecho quando viu um demônio imundo atravessando o campo para encontrá-lo. O que eu faria agora, pensou, se olhasse para trás e avistasse uma figura negra nitidamente recortada contra o céu amarelado e visse que tinha chifres e asas. Pergunto-me se ficaria parado ou correria. Felizmente, o cavalheiro atrás não era desse tipo.
e parece estar tão distante agora quanto quando o viu pela primeira vez. Bem, a esse ritmo, não jantará tão cedo quanto eu. E ora essa, falta menos de 15 minutos para a hora. Preciso correr. E de fato, Parkins teve muito pouco tempo para se vestir quando encontrou o coronel no jantar. A paz, ou tanto dela quanto aquele cavalheiro era capaz de suportar, reinava mais uma vez no peito militar. Nem foi expulsa nas horas de bridge que se seguiram ao jantar, pois Parkins era um jogador mais do que respeitável. Quando, portanto, recolheu-se perto da meia-noite, sentiu que havia passado a noite de modo bastante satisfatório e que, mesmo por um período de 15 dias ou 3 semanas, a vida na Globe seria suportável em condições semelhantes. Especialmente, pensou ele, se continuar a melhorar o seu jogo. Ao atravessar os corredores, encontrou o engraxate da Globe, que parou e disse: "Perdão, senhor, mas enquanto eu escovava o seu casaco agora há pouco, caiu algo do bolso. Eu coloquei em cima da sua cômoda, tá, senhor? No seu quarto, tá bom, senhor? Ou um pedaço de cachimbo, ou algo assim, senhor. Obrigado, viu, senhor? Vai encontrá-lo em cima da sua cômoda, senhor. Sim, senhor. Boa noite, senhor." O discurso serviu para lembrar Parkins de sua pequena descoberta da tarde. Foi com considerável curiosidade que ele a examinou à luz das velas. Era de bronze, percebia agora, e moldada muito à maneira do apito moderno para cães. Na verdade era, sim, certamente era, nada mais, nada menos que um apito. Levou-o aos lábios, mas estava completamente cheio de uma fina areia ou uma terra endurecida que não cedia a pancadas, devendo ser removida com uma faca. Organizado como sempre em seus hábitos, Parkins limpou a terra sobre um pedaço de papel e levou este até a janela para esvaziá-lo. A noite estava clara e brilhante, como viu quando abriu a vidraça, e deteve-se por algum instante para olhar o mar e notar um transeunte retardatário parado ali na praia, diante da hospedaria. Então fechou a janela, um pouco surpreso com as horas tardias que as pessoas mantinham em Burnstown, e voltou a examinar o apito à luz. Ora, certamente havia marcas nele, e não apenas marcas, mas letras. Um pouco de fricção tornou a inscrição profundamente gravada perfeitamente legível. Mas o professor teve de confessar, após alguma reflexão séria, que o significado lhe era tão obscuro quanto a escrita na parede de Belsazar. Havia inscrições tanto na frente quanto no verso do apito. A da frente dizia assim: Fla, Fur, Bis, Fle. E a do verso: Quis, Est, Inst, Qui, Venit. Eu devia ser capaz de decifrar isso, mas suponho que estou um pouco enferrujado no latim. Pensando bem, creio que nem sequer sei a palavra para o apito. A longa parece simples o bastante. Deve significar: quem é este que está vindo? Ora, a melhor maneira de descobrir é evidentemente assobiá-lo. Soprou cautelosamente e parou de repente, surpreso, e ainda assim satisfeito com a nota que havia produzido. Tinha uma qualidade de distância infinita, e embora suave, ele sentiu de algum modo que deveria ser audível por muitos quilômetros ao redor. Era também um som que parecia possuir o poder, que muitos aromas têm, de formar imagens na mente. Viu com bastante clareza por um instante a visão de uma vasta e escura extensão noturna, com um vento fresco soprando, e no meio uma figura solitária.
Ocupado em quê? Ele não sabia dizer. Talvez tivesse visto mais. Não fosse a cena interrompida pela súbita investida de uma rajada de vento contra sua vidraça, tão repentina que o fez erguer os olhos a tempo de ver o lampejo branco da asa de uma ave marinha do lado de fora dos vidros escuros. O som do apito o fascinara tanto que não conseguiu evitar experimentá-lo mais uma vez, desta vez com mais ousadia. A nota foi pouco ou nada mais forte que a anterior, e a repetição rompeu a ilusão. Nenhuma imagem surgiu como ele meio que esperava. Mas o que é isso? Céus! Que força o vento pode ganhar em poucos minutos! Que rajada tremenda! Aí está. Sabia que aquela trava da janela não servia. Eu bem disse. Ambas as velas apagadas. É o bastante para despedaçar o quarto inteiro. A primeira coisa era fechar a janela. E enquanto poderia se contar até 20, Parkins estava lutando com a pequena vidraça e sentia-se quase como que empurrado de volta por um ladrão robusto, de tão forte que era a pressão. De repente ela cedeu e a janela bateu, trancando-se sozinha. Agora, reacender as velas e verificar que danos, se houve algum, haviam ocorrido. Não, nada parecia fora do lugar, nenhum vidro sequer quebrado. Mas o barulho evidentemente despertara ao menos um dos moradores. Ouvia-se o coronel andando pesadamente, em meias, no andar de cima, resmungando. Tão rápido quanto se levantara, o vento não cessou de imediato. Continuou gemendo e rugindo ao redor da casa, por vezes erguendo-se num brado tão desolado que, como Parkins disse sem interesse, poderia ter deixado pessoas fantasiosas bastante desconfortáveis. Mesmo os pouco imaginativos, pensava ele após um quarto de hora, talvez fossem mais felizes sem aquilo. Se foi o vento, ou a excitação do golfe, ou as pesquisas na preceptoria que manteve Parkins acordado, isso ele não tinha certeza. Acordado permaneceu, em todo caso, tempo suficiente para imaginar, como receio que eu mesmo muitas vezes faço em tais ocasiões, que era vítima de toda sorte de doenças fatais. Ficava deitado contando as batidas do coração, convencido de que este pararia a qualquer momento, e alimentava sérias suspeitas sobre os seus pulmões, cérebro, fígado, etc., suspeitas das quais tinha certeza de que seriam dissipadas com o retorno da luz do dia, mas que até lá se recusavam a ser afastadas. Encontrou um pouco de conforto vicário na ideia de que outra pessoa estava no mesmo barco, um vizinho próximo. Na escuridão não era fácil dizer em que direção. Também se remexia e farfalhava na cama. A etapa seguinte foi Parkins fechar os olhos e decidir dar todas as chances ao sono. Aqui, novamente, a excitação excessiva se afirmava de outra forma, a de produzir imagens. Esperto crede. As imagens vêm aos olhos fechados de quem tenta dormir, e muitas vezes são tão pouco agradáveis que ele precisa abri-los para dispersá-las. A experiência de Parkins nessa ocasião foi muito angustiante. Descobriu que a imagem que se apresentava a ele era contínua. Quando abria os olhos, naturalmente desaparecia, mas ao fechá-los outra vez, ela se refazia e se representava de novo, nem mais rápido nem mais devagar do que antes. E o que ele via era isso: um longo trecho de costa, cascalho magiado de areia, e cortado em intervalos curtos por grumnes pretos descendo até a água. Uma cena, na verdade, tão parecida com a de sua caminhada da tarde que, na ausência de qualquer marco, não podia ser distinguida dela.
A luz era sombria, transmitindo a impressão de tempestade se formando. Fim de tarde de inverno e uma leve chuva fria. Nesse palco desolado a princípio, nenhum ator era visível. E então, à distância, um objeto preto oscilante apareceu. Um momento mais, e era um homem correndo, pulando, escalando os groones, e a cada poucos metros, cada poucos segundos, olhando ansiosamente para trás. Quanto mais perto vinha, mais óbvio se tornava que não estava apenas ansioso, mas terrivelmente assustado, embora seu rosto não pudesse ser distinguido. Estava além disso, quase no fim de suas forças. Avançava, e cada obstáculo sucessivo parecia lhe causar mais dificuldade do que o anterior. Será que ele vai conseguir passar por este próximo? Pensou Parkins. Parece um pouco mais alto que os outros. Sim, meio escalando, meio se atirando, ele conseguiu passar e caiu todo desabado do outro lado, o lado mais próximo do espectador. E ali, como se realmente incapaz de se levantar outra vez, permaneceu encolhido sob o gurney, olhando para cima numa atitude de dolorosa ansiedade. Até aqui, nenhuma causa para o medo do corredor tinha sido mostrada, mas agora começou a ser visto, muito ao fundo da praia, um pequeno lampejo de algo claro movendo-se de um lado para o outro com grande rapidez e irregularidade, crescendo rapidamente. Revelou-se também como uma figura em vestes pálidas e esvoaçantes, muito mal definidas. Havia algo em seu movimento que tornava Parkins muito relutante em vê-la de perto. Parava, erguia os braços, curvava-se em direção à areia e então corria agachada pela praia até a beira da água e voltava. E então, erguendo-se ereta, mais uma vez prosseguia seu curso em velocidade alarmante e aterradora. Chegou o momento em que a perseguidora pairava de um lado para o outro, a poucos metros além do gurney, onde o fugitivo se escondia. Após 2 ou 3 buscas infrutíferas de lá para cá, ela parou. Ficou ereta, com os braços erguidos, e então lançou-se diretamente em direção ao gurney. Foi nesse ponto que Parkins sempre falhou em sua resolução de manter os olhos fechados. Com muitos receios quanto a uma possível falha da visão, cérebro sobrecarregado, excesso de fumo e assim por diante, resignou-se finalmente a acender a vela, pegar um livro e passar a noite acordado, em vez de ser atormentado por esse persistente panorama que percebia claramente só poder ser um reflexo mórbido de sua caminhada e de seus pensamentos daquele mesmo dia. O arranhado fósforo na caixa e o clarão da luz devem ter assustado algumas criaturas durante a noite, ratos ou algo assim, que ele ouviu correrem pelo chão, do lado de sua cama, com muito farfalhar. Ora, o fósforo apagou. Que tolice! Mas o segundo queimou melhor, e a vela e livro foram devidamente providenciados, sobre os quais Parkins se debruçou até que um sono saudável o tomasse. Isso não demorou muito. Pela primeira vez, talvez, em sua vida ordenada e prudente, esqueceu-se de apagar a vela, e quando foi chamado na manhã seguinte, às 8, ainda havia uma chama bruxuleante no castiçal e uma triste bagunça de cera derretida no topo da mesinha. Após o café da manhã, estava em seu quarto, dando os retoques finais em seu traje de golfe. O destino, mais uma vez, lhe havia atribuído o coronel como parceiro, quando uma das criadas entrou. Ah, se o senhor permite, disse ela. Gostaria de cobertores extras em sua cama, senhor? Ah, obrigado, disse Parkins. Sim, eu acho que eu gostaria de um. Parece que vai esfriar um pouco. Em pouco tempo, a criada estava de volta com o cobertor. Em qual cama devo colocar, senhor? Ela perguntou. O quê? Ora, naquela. Na que eu dormi ontem à noite.
Ele disse apontando para ela. Ah, sim, mil desculpas, senhor, mas pareceu que o senhor tentou as duas. De qualquer forma, tivemos que arrumá-las ambas esta manhã. De fato, que coisa absurda, disse Parkins. Certamente nunca toquei na outra, exceto para colocar algumas coisas em cima. Ela realmente pareceu ter sido usada para dormir? Ah, sim, senhor, disse a criada. Ora, todas as coisas estavam amarrotadas e jogadas de qualquer jeito, se o senhor me permite dizer. Exatamente como se alguém tivesse passado uma noite bem ruim nela, senhor. Puxa vida, disse Parkins. Bem, talvez eu a tenha desarrumado mais do que eu pensei quando desembrulhei minhas coisas. Sinto muito por ter lhe dado trabalho extra, eu tenho certeza. Estou aguardando um amigo meu que em breve, a propósito, é um cavalheiro de Cambridge. Ele vai ocupar a cama por 1 ou 2 noites. Isso não será problema, suponho, não é? Ah, claro que não, senhor. Muito obrigada, viu? Não é incômodo nenhum, eu garanto, disse a criada e saiu para rir com as colegas. Parkins partiu, com firme determinação de melhorar o seu jogo. Fico feliz em poder relatar que ele teve sucesso até certo ponto nessa empreitada, a tal ponto que o coronel, que andava um tanto contrariado com a perspectiva de jogar um segundo dia em sua companhia, tornou-se bastante conversador à medida que a manhã avançava, e a sua voz ressoava pelos terrenos baixos como, também já disseram alguns dos nossos poetas menores, o grande bordão numa torre de catedral. Mas que vento extraordinário aquele que tivemos ontem à noite, não? Na minha terra natal, diríamos que alguém o chamou assobiando. Mesmo? Disse Parkins. Ainda existe esse tipo de superstição em sua região? Eu não sei muito bem se é superstição, disse o coronel. Acreditam nisso por toda a Dinamarca e Noruega, assim como na costa de Yorkshire. E minha experiência veja bem, que geralmente há algo por trás daquilo que o povo do campo acredita. Sempre há. O que o povo acredita e acreditou por gerações. Mas é a sua vez, pode tacar. Ou o que quer que fosse, o leitor que joga golfe terá de imaginar as digressões adequadas nos intervalos apropriados. Quando a conversa foi retomada, Parkins disse com leve hesitação: a propósito do senhor, o que o senhor dizia agora há pouco, coronel, eu acho que devo lhe dizer que minhas próprias opiniões sobre tais assuntos são muito firmes. Eu sou de fato um descrente convicto no que chamam de sobrenatural. O quê? Disse o coronel. Quer dizer que o senhor não acredita em nada, em uma segunda visão, nem em fantasmas e nem nada do tipo? Em absolutamente nada desse tipo, respondeu Parkins com firmeza. Bem, disse o coronel, mas pareceu-me então, senhor, que o senhor não deve ser muito melhor do que um saduceu. Parkins estava prestes a responder que, em sua opinião, os saduceus eram pessoas mais sensatas de que já lera no Antigo Testamento. Mas, tendo alguma dúvida sobre se realmente havia muitas menções a eles naquela obra, preferiu rir da acusação. Talvez eu seja, disse ele, mas aqui, passe-me o meu clique. Peço desculpas um momento, coronel. Um breve intervalo. Agora, quanto a assobiar para vento, permita-me dar-lhe a minha teoria a respeito. As leis que regem os ventos realmente não são de modo algum perfeitamente conhecidas. Para pescadores e gente do tipo, claro, não são conhecidas de jeito nenhum. Um homem ou uma mulher de hábitos excêntricos, talvez um estranho, é visto repentinamente na praia em alguma hora incomum e é ouvido assobiando. E logo depois levanta-se um vento violento.
Um homem que soubesse ler perfeitamente o céu ou que tivesse um barômetro poderia ter previsto o que aconteceria. O povo simples de uma vila de pescadores não possui barômetros e tem apenas algumas regras muito rudimentares para prever o tempo. O que poderia ser mais natural do que uma pessoa excêntrica que, como eu postulei agora, ser vista como responsável por levantar o vento, ou que ela própria agarrasse avidamente a reputação de ser, sei lá, capaz de fazê-lo? Agora veja o vento da noite passada. Por acaso, eu mesmo estava assoviando. Eu soprei um apito desses, 2 vezes, e o vento pareceu vir absolutamente em resposta ao meu chamado. Se alguém tivesse me visto! O público havia ficado um tanto inquieto com essa arenga, e temo que Parkins tivesse caído um pouco no tom de um conferencista que ele era, mas na última frase, o coronel interrompeu. Ah, é? Você estava assobiando, é? Disse ele. E que tipo de assobio usou? Joga essa tacada primeiro. Houve um intervalo. Ah, sobre aquele apito que o senhor perguntou, coronel. É um tanto curioso, eu vou lhe dizer. Eu o tenho aqui no meu... não. Eu vejo que eu deixei no quarto. Na verdade, eu encontrei esse apito ontem. E então Parkins narrou a maneira como havia descoberto o apito. Ao ouvir o que o coronel resmungou, opinando que, em seu lugar, teria cuidado em usar algo que pertencera a um grupo de papistas, dos quais, falando de modo geral, podia-se afirmar que nunca se sabia em que poderiam estar metidos. Deste tema ele derivou para enormidades do vigário, que anunciara no domingo anterior que a sexta-feira seria a festa de São Tomé Apóstolo e que haveria um ofício às 11 horas na igreja. Esse e outros procedimentos semelhantes constituíram, na visão do coronel, uma forte presunção de que o vigário era um papista disfarçado, se não um jesuíta, e Parkins, que não conseguia acompanhar muito bem o coronel nessa seara, não discordou dele. Na verdade, eles se deram tão bem durante a manhã que não se falou de parte alguma em se separarem após o almoço. Ambos continuaram a jogar bem durante a tarde, ou pelo menos bem suficiente para esquecerem todo o resto até que a luz começasse a falhar. Só então, Parkins lembrou-se de que pretendia fazer mais algumas investigações no preceptório, mas refletiu que não era de grande importância. Um dia valia tanto quanto o outro. Podia muito bem voltar para casa com o coronel. Ao dobrarem a esquina da hospedaria, o coronel quase foi derrubado por um menino que se chocou contra ele em disparada, e em vez de fugir, ficou agarrado a ele ofegante. As primeiras palavras do guerreiro foram naturalmente de repreensão e censura, mas logo percebeu que o menino estava quase sem fala de tanto medo. Indagações foram inúteis no começo. Quando o garoto recuperou o fôlego, começou a uivar e ainda se agarrava às pernas do coronel. Por fim, foi afastado, mas continuou chorando. O que, em nome do mundo, há com você, menino? O que você está fazendo? O que você viu? Disseram os 2 homens. Eu vi ele acenar para mim da janela, soluçou o garoto. E eu não gostei nada, eu não gostei. Que janela? Disse o coronel irritado. Vamos, recobre-se, rapaz. A janela da frente. Foi lá do hotel, disse o menino. Nesse ponto, Parkins estava inclinado a mandar o garoto para casa, mas o coronel recusou. Queria chegar ao fundo daquilo. Era muito perigoso dar a um menino um susto como o que ele havia levado. E se descobrissem que andavam pregando peças, os culpados deveriam ser punidos de alguma forma. E por meio de uma série de perguntas, arrancou-lhe esta história. O menino estivera brincando na grama em frente ao Globe com alguns outros. Depois eles tinham ido para casa tomar o chá.
e ele já estava indo, quando por acaso olhou para a janela da frente e viu algo acenando para ele. Parecia ser uma figura de algum tipo, de branco até onde pôde perceber. Não conseguiu ver o rosto, mas acenou para ele, e não era uma coisa certa, para não dizer, não era uma pessoa certa. Havia luz no quarto? Não. Ele não pensou em olhar se havia luz. Qual era a janela? Era a de cima ou a segunda? Era a Sequim mesmo. A janela grande com duas pequeninas dos lados. Muito bem, meu rapaz, disse o coronel, após mais algumas perguntas. Agora vai para casa. Aposto que foi alguma pessoa tentando lhe dar um susto. Da próxima vez, como um bravo garoto inglês, você simplesmente joga uma pedra. Bem, não exatamente isso, mas vá e fale com o garçom, ou com o Sr. Simpson, o estalajadeiro. E sim, diga que fui eu quem lhe aconselhou a fazer isso. O rosto do menino expressava parte da dúvida que sentia quanto à probabilidade de o Sr. Simpson dar ouvidos favoráveis à sua queixa. Mas o coronel não pareceu perceber e prosseguiu. Aqui está uma moedinha de 6 pence. Não, eu vejo que é um shilling. Agora vai para casa e não pense mais nisso. O garoto saiu apressado, com agradecimentos nervosos, e o coronel e Parkins foram até a frente do Globe para reconhecer o terreno. Só havia uma janela correspondente à descrição que tinham ouvido. Bem, isso é curioso, disse Parkins. É, evidentemente, a minha janela de que o garoto estava falando. Quer subir por um momento, Coronel Wilson? Devemos ser capazes de ver se alguém andou tomando liberdades no meu quarto. Logo estavam no corredor, e Parkins fez menção de abrir a porta. E então parou e tateou os bolsos. Isso é mais sério do que eu pensei. Foi a sua próxima observação. Lembro-me agora de que, antes de sair esta manhã, eu tranquei a porta. Ela está trancada agora, e ainda está aqui a chave. E a ergueu. Ora, prosseguiu, se os criados têm o hábito de entrar no quarto de alguém durante o dia, quando a pessoa está fora, eu só posso dizer que eu não aprovo nada a isso. Consciente de um desfecho um tanto fraco, ocupou-se em abrir a porta, e de fato estava trancada, e acender as velas. Não, disse, nada parece estar fora do lugar. Exceto a sua cama, acrescentou o coronel. Perdão, mas essa não é a minha cama, disse Parkins. Eu não uso essa, mas realmente parece que alguém andou pregando peças com ela. E parecia mesmo. As roupas estavam amontoadas e torcidas juntas numa confusão bastante tortuosa. Parkins refletiu. Deve ser isso, disse por fim. Desarrumei as roupas ontem à noite ao desfazer a mala, e desde então não arrumaram. Talvez tenham vindo para fazê-la, e aquele menino os tenha visto pela janela. E então foram chamados e trancaram a porta ao sair. Eu creio que deva ter sido isso. Bem, toque a campainha e pergunte, disse o coronel. E isso pareceu prático a Parkins. A criada apareceu e, para encurtar a história, declarou que arrumara a cama de manhã quando o cavalheiro estava no quarto e não voltara mais lá desde então. Não tinha nenhuma outra chave. O Sr. Simpson é quem guardava as chaves. Ele poderia dizer ao cavalheiro se alguém tinha subido. Então nós tínhamos aí um enigma. A investigação mostrou que nada de valor fora levado, e Parkins lembrava-se bem da disposição dos pequenos objetos sobre mesas e afins, o bastante para estar seguro de que nenhuma peça fora pregada com eles. O Sr. e a Sra. Simpson, além disso, concordaram que nenhum dos dois entregara a chave duplicada do quarto a pessoa alguma durante o dia. Nem mesmo Parkins, homem justo que era, pôde detectar algo na atitude do patrão, da patroa ou da criada que indicasse culpa. Estava muito mais inclinado a pensar que o garoto havia enganado o coronel.
Este último, no entanto, esteve inusitadamente silencioso e pensativo durante o jantar e ao longo da noite. Quando desejou boa noite a Parkins, murmurou num tom áspero e baixo: "Você sabe onde me encontrar? Digo, se precisar de mim durante a noite." "Pois sim, obrigado, Coronel Wilson. Eu acho que eu sei, mas não creio que haja muita chance de eu incomodá-lo. Espero, aliás." Acrescentou: "Cheguei a lhe mostrar aquele velho apito que eu te falei? Eu acho que não, né? Pois bem, aqui está." O coronel virou cautelosamente a luz da vela. "Consegue distinguir alguma coisa na inscrição?" perguntou Parkins ao recebê-lo de volta. Não. Não com esta luz. E o que pretende fazer com ele?" "Oh, bem, quando eu voltar a Cambridge, vou submetê-lo a alguns arqueólogos de lá e ver o que pensam. E muito provavelmente, se considerarem que vale a pena, talvez eu o apresente a um dos museus." Disse o coronel. "Bem, talvez esteja certo. Eu só sei que, se fosse meu, eu o atiraria direto ao mar. Bom, não adianta falar, eu sei bem, mas acho que no seu caso é questão de viver e aprender. Assim espero, com certeza, e lhe desejo uma boa noite." Virou-se, deixando Parkins prestes a falar ao pé da escada, e logo cada um estava em seu quarto. E por algum infeliz acaso, não havia persianas nem cortinas nas janelas do quarto do professor. Na noite anterior pensara pouco nisso, mas naquela noite parecia certo de que uma lua cheia brilhante nasceria para iluminar diretamente a sua cama e provavelmente acordá-lo mais tarde. Ao notar isso, ficou bastante aborrecido, mas, com uma engenhosidade que só posso invejar, conseguiu improvisar, com a ajuda de uma manta de viagem, alguns alfinetes de segurança, um bastão e um guarda-chuva, uma tela que, se conseguisse se manter de pé, manteria completamente a luz da lua afastada de sua cama. E pouco depois, estava confortavelmente deitado nela. Quando tivera lido por tempo suficiente uma obra um tanto sólida para produzir um claro desejo de dormir, lançou um olhar sonolento pelo quarto, apagou a vela e recostou-se no travesseiro. Ele devia ter dormido profundamente por 1 hora ou mais, quando um repentino estrondo o despertou de maneira extremamente desagradável. Num instante percebeu o que havia acontecido. Sua tela cuidadosamente construída cedeu, e uma lua muito brilhante e gelada iluminava diretamente seu rosto. Isso era altamente irritante. Seria possível levantar-se e reconstruir a tela? Ou seria capaz de dormir se não o fizesse? Por alguns minutos permaneceu deitado, ponderando sobre as possibilidades. Então virou-se abruptamente e, com todos os olhos bem abertos, ficou respirando com dificuldade, escutando atentamente. Havia havido algum movimento. Ele tinha certeza, na cama vazia do outro lado do quarto. Amanhã a moveria, pois certamente haveria ratos ali ou algo assim brincando. Estava quieto agora. Não, o alvoroço começou de novo. Havia um farfalhar e um sacudir, certamente mais do que qualquer rato poderia causar. Eu posso imaginar o assombro e o horror do professor, pois há 30 anos, em sonho, vi algo semelhante acontecer. Mas o leitor dificilmente poderá imaginar o quão terrível foi para ele ver uma figura sentar-se subitamente naquilo que sabia ser uma cama vazia. Saiu de sua própria cama num salto e correu para a janela, onde estava sua única arma, o bastão com que havia sustentado a tela. Isso, como se descobriu, foi a pior coisa que ele poderia ter feito, pois a figura da cama vazia, com um movimento suave e repentino, deslizou do leito e posicionou-se, com os braços abertos, entre as duas camas bem em frente à porta.
Parkins observava em horrível perplexidade. De algum modo, a ideia de passar por ela e escapar pela porta era intolerável. Não suportaria, não sabia por quê, tocá-la. E quanto a ser tocado por ela, preferiria lançar-se pela janela do que permitir tal coisa. A figura ficou por um instante numa faixa de sombra escura, e ele ainda não tinha visto seu rosto. Agora começou a mover-se, curvada, e de repente o espectador percebeu, com certo horror e certo alívio, que devia ser cega, pois parecia tatear com os braços envoltos em forma errática e aleatória. Virando-se parcialmente para longe, tomou consciência da cama que Parkins acabara de deixar. Correu até ela e inclinou-se para sentir os travesseiros de um modo que fez Parkins estremecer como nunca imaginara ser possível. Em poucos instantes, parecia compreender que a cama já estava vazia, e então, avançando para a área iluminada e voltada para a janela, revelou pela primeira vez do que se tratava. Parkins, que muito detestava ser interrogado sobre isso, descreveu uma vez algo da criatura à minha frente, e percebi que o que ele mais recorda é um rosto horrível, intensamente horrível, feito de linho amassado. Que expressão lia nele, ele não podia ou não queria dizer, mas o certo é que o medo que sentiu beirava a loucura. Não teve o tempo suficiente para observá-la. Com rapidez formidável, moveu-se para o meio do quarto, e ao tatear e acenar, um canto de suas vestes varreu o rosto de Parkins. E ele não pôde, embora soubesse o quão perigoso era, conter um grito de repulsa, o que deu à criatura uma pista instantânea. No instante seguinte, lançou-se sobre ele, e Parkins estava já pela metade da janela, para fora, emitindo gritos à máxima força, enquanto o rosto de linho se aproximava perigosamente do seu. E nesse quase último instante possível, veio o livramento. Como o leitor poderá imaginar, o coronel irrompeu pela porta, chegando a tempo de ver o grupo horrendo à janela. Quando alcançou os indivíduos, só restava um. Parkins desabou de volta no quarto em desmaio, e diante dele, no chão, estava um amontoado de roupas de cama. O coronel Wilson não fez perguntas, mas ocupou-se em manter todos fora do quarto e em colocar Parkins de volta em sua cama. Ele próprio, enrolado em um cobertor, ocupou a outra cama pelo resto da noite. Logo pela manhã, Rogers chegou, mais bem-vindo do que seria no dia anterior, e os três realizaram uma longa consulta no quarto do professor. Ao final, o coronel saiu do hotel carregando entre os dedos um pequeno objeto, que lançou ao mar com um braço vigoroso. Mais tarde, fumaça de algo queimando subiu das dependências posteriores do Globe. Exatamente que explicação foi apresentada para a equipe e para os visitantes do hotel, eu devo confessar que eu não me recordo. De algum modo, o professor foi liberado da suspeita pronta de delírio alcoólico e o hotel manteve sua reputação de lar tranquilo. Não há muita dúvida sobre o que teria acontecido a Parkins se o coronel não tivesse intervindo. Ele teria caído pela janela ou perdido completamente a razão. Mas não é evidente o que a criatura, que veio em resposta ao apito, poderia ter feito além de assustar. Parecia não haver nada material nela, além das roupas de cama de que se fizera o corpo. O coronel, que lembrava de ocorrência não muito diferente na Índia, opinou que, se Parkins tivesse se aproximado dela, realmente pouco poderia ter acontecido. Seu único poder era assustar. Tudo aquilo, disse ele, só confirmou sua opinião sobre a Igreja de Roma. E não há mais nada a contar. Mas
Como se pode imaginar, as opiniões do professor sobre certos pontos ficaram menos nítidas do que antes. Seus nervos também sofreram. Mesmo agora, não consegue ver uma roupa branca pendurada numa porta sem se inquietar. E o espetáculo de um espantalho num campo ao final de uma tarde de inverno já lhe custou mais de uma noite sem dormir. Basta assobiar e eu estarei com você, rapaz. De M.R. James.